Olá! Neste vídeo pela Casa da Ciência vou falar sobre arqueologia, essa ciência histórica que estuda o passado dos seres humanos. Meu nome é Ricardo Moma, especialista em arqueologia pela Universidade de Santo Amaro, bacharel e licenciado em Geografia pela PUC São Paulo. Apresentarei este vídeo em 3 partes. Na primeira parte apresentarei as etapas da pesquisa. A segunda parte é sobre o povoamento indígena no Brasil segundo a arqueologia. E na terceira parte, vou mostrar um exemplo de como é feito o trabalho arqueológico a partir do sítio que resgatamos em Ribeirão Preto e o que descobrimos sobre ele com nossas pesquisas. Mas antes de continuar a apresentação, eu vou expor alguns adendos. A palavra arqueologia evoca para muitas pessoas a ideia de ruínas de cidades antigas. Só que tais ruínas podem excitar facilmente a imaginação das pessoas e, a partir do senso comum, é atentado a acreditar que a arqueologia lida principalmente com monumentos desse tipo, sem contar ainda o equívoco de que os arqueólogos estudam dinossauros. Entretanto, os dinossauros foram extintos há mais de 65 milhões de anos antes de aparecer os primeiros hominídeos. Então, vamos procurar dar preferência à história dos seres humanos, através dos objetos do cotidiano que funcionam como marcas indeléveis que guiam o arqueólogo pelos diferentes cenários da ocupação humana. Mas quando estudamos a história dos seres humanos pelo prisma da arqueologia, temos um desafio. A maior parte das atividades dos seres humanos perdeu-se no momento em que aconteceu. No entanto, algumas coisas se conservaram, e são com estas evidências que o arqueólogo desenvolve suas hipóteses e teorias de como os seres humanos do passado viviam, mas sempre levando em conta que tais imagens arqueológicas da humanidade ainda são provisórias. Além disso, o arqueólogo só pode estudar a partir das provas externas do comportamento humano. Isso inclui, além da cultura material, a modificação do ambiente pela ação humana, bem como fontes escritas e iconográficas quando há. Depois desses adendos, vamos para os 3 tópicos deste vídeo. Primeira parte. Como o arqueólogo trabalha? O procedimento de estudo ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a pesquisa bibliográfica, a segunda a prospecção, a terceira a escavação e a quarta é o laboratório e o gabinete. Cada uma dessas etapas, apesar de separadas, permite agregarmos os dados para compor o quadro arqueológico de onde estamos estudando. Na primeira etapa, realizamos consultas de pesquisas anteriores, feitas na região. Mapas também são consultados para compreendermos o ambiente do local de onde vamos estudar. Na segunda etapa, é realizado o levantamento de campo, com a finalidade de localizar outros sítios que não foram identificados na região. Além dos estudos diretos na área, são feitas também entrevistas com moradores do local, pois eles podem conhecer a localização de outros sítios. Depois de identificados os sítios, se inicia a fase de prospecção, onde são realizadas pequenas escavações para avaliar o estado de conservação das camadas de solo do sítio, qual é a sua dimensão horizontal e vertical, e a coleta inicial da cultura material. Na terceira etapa, é feita a seleção e delimitação das áreas para escavação de superfícies amplas, de onde serão resgatados e registrados os vestígios. E na quarta etapa, os artefatos líticos, cerâmicos, osteológicos, que são ossos, malacológicos, que são carapaças ou conchas de moluscos, fragmentos de carvão, restos vegetais, amostras de sedimento, eles são higienizados, catalogados e analisados. Quanto aos registros de campo, como descrição da estratigrafia, croquis de perfis e estruturas, planta baixa da área de escavação, são organizados e digitalizados. Depois que os artefatos foram devidamente analisados e os registros sistematizados, aí o pesquisador consegue caracterizar melhor o sítio arqueológico e passa a inferir que tipos de atividades humanas ocorreram no local, tais como se o local serviu de moradia, sepultamento, fabricação de utensílios ou captação de matéria-prima, e se algumas áreas do sítio serviram para rituais,
para descanso, preparo de alimentos ou descarte de refugos. É desse modo que os arqueólogos procedem para a descoberta e pesquisa dos sítios arqueológicos. Segunda parte: povoamento indígena no Brasil segundo a arqueologia. Como o tema povoamento das Américas é diverso e multidisciplinar, vou deixar disponível na caixa de descrição deste vídeo alguns links onde vocês podem se aprofundar mais sobre o assunto. Então, vou apresentar de modo breve os 3 povoamentos mais recorrentes no interior paulista. O primeiro povoamento foi pela população paleoindígena. Como o próprio nome sugere, são os antepassados dos indígenas que conhecemos. Pelo tema também se mostrar complexo, pois existem teorias de diferentes rotas migratórias nas Américas, vamos nos concentrar com a principal corrente migratória desses povos, que se deu pelo Estreito de Bering, no atual estado do Alasca, nos Estados Unidos. Esses primeiros povoadores das Américas ocupavam ambientes de campos abertos, semelhantes a pradarias e cerrados. O horizonte temporal desses grupos recua do final do Pleistoceno e início do Holoceno, que ocuparam as Américas em 3 períodos distintos, uma há 16.000, outra entre 13 e 9.000 anos e a última por volta dos 4.400 anos atrás. E foram contemporâneos à megafauna, grupo de grandes mamíferos hoje extintos. A economia assentava-se na caça, completada pela coleta e manejo de plantas. Tinha uma grande mobilidade espacial e baixa densidade demográfica. Produziam artefatos bem refinados, fabricados com técnicas de lascamento para produzir pontas de flecha, raspadores, furadores, bifaces, buris, entre outros. Pesquisas de sítios arqueológicos do período do Pleistoceno, apesar de ainda raros, aos poucos aponta que a presença dos seres humanos nas Américas é mais antiga, como é o caso dos níveis mais profundos encontrados no sítio da Pedra Furada, no estado do Piauí, com datações de 80.000 anos. Isso mostra que muito pode ser descoberto ainda pela arqueologia a respeito dessas antigas populações humanas que habitaram as Américas. Outro povoamento que ocorreu no interior paulista foi o povoamento Tupi-Guarani. São associados aos grupos falantes do tronco Tupi-Guarani que dominaram grande parte do território brasileiro até a época da invasão portuguesa e espanhola. Essas populações se expandiram a partir da região amazônica entre 3.000 e 2.000 anos atrás para o centro do continente através das maiores bacias hidrográficas e pelo litoral atlântico. A cultura material é caracterizada por vasilhas cerâmicas produzidas pela técnica do acordelamento, possuíam decorações variadas como corrugada, ungulada, escovada, engobada e pintada de branco com traços pretos e ou vermelhos, formando motivos geométricos. As formas encontradas das vasilhas são de tamanhos variados, vão desde tigelas a grandes igaçabas. Estas últimas serviam tanto para a produção de alimento como urnas funerárias. Apresenta indústria lítica caracterizada por artefatos lascados e polidos, entre estas figuram as lâminas de machado e mão de pilão. Outro povoamento que temos em São Paulo é a tradição Aratu. Sua distribuição espacial é ampla. Ocupa a região sudeste, centro-oeste, nordeste e porção sul do estado do Pará. Essas populações se expandiram provavelmente a partir de onde hoje é o estado da Bahia, por volta de 1.000 anos atrás. Já nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, arqueólogos observaram diferenças regionais. Costuma-se denominá-las Aratu-Sapucaí, sendo associado ao grupo linguístico G-setentrional. Os sítios caracterizam-se como grandes aldeias, nas quais são encontrados sepultamentos em grandes urnas funerárias sem decoração. A tradição ceramista Aratu se difere da Tupi-Guarani pela simplicidade, pois não possui decoração, mas apresenta formas variadas, incluindo vasos geminados ou duplos, com orifícios e apêndices. Já os recipientes apresentam bases cônicas. A indústria lítica da tradição Aratu possui artefatos polidos e lascados.
sendo comum a ocorrência de lâminas de machado polidas, algumas com morfologia semilunar. Até o momento, os registros arqueológicos em São Paulo mostram que esses grupos ocupavam as bacias hidrográficas do Paraíba do Sul e do Grande. Além do povoamento indígena, os arqueólogos também estudam a cultura material portuguesa e africana, que também são temas complexos e precisaríamos de mais tempo para explicar melhor sobre estas culturas que, juntamente com a indígena, formaram na sociedade brasileira. Nesta terceira parte, apresento a pesquisa arqueológica que realizamos no âmbito do licenciamento ambiental de um empreendimento imobiliário localizado no bairro de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto. Mas antes de realizarmos qualquer intervenção em sítios arqueológicos, seja para resgate ou estudos acadêmicos, devemos apresentar um projeto de pesquisa ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, mais conhecido pela sigla IPHAN. O IPHAN é um órgão governamental responsável pela fiscalização, preservação e promoção do patrimônio cultural. É esse instituto que avalia e autoriza os projetos de pesquisas em sítios arqueológicos, bem como de outros bens culturais, artísticos e históricos do Brasil. Aqui eu vou deixar um aviso. Caso vocês encontrem sítios arqueológicos ou alguma irregularidade que esteja danificando algum bem cultural, deve-se comunicar ao IPHAN ou procurar arqueólogos e historiadores de universidades para ajudá-los a comunicar sobre o achado ou irregularidade ao IPHAN, ok? Agora vamos retornar ao estudo do sítio Cantagalo. Primeiramente, realizamos as consultas bibliográficas para contextualizarmos o local do empreendimento dentro do quadro arqueológico regional, o que nos permitiu observar que na região há a presença dos 3 povoamentos já mencionados, a paleoindígena, Tupi-Guarani e Aratu. Na imagem de satélite, marcamos os sítios que foram identificados por outras pesquisas. As que estão de cor rosa são os sítios cerâmicos, Tupi-Guarani e Aratu. As de cor azul são sítios líticos. As de cor laranja são abrigos com gravuras rupestres. E a de cor vermelha mostra a localização do sítio Cantagalo. Na etapa de prospecção, realizamos caminhamentos com vistorias de superfície para identificar vestígios na área de lavoura e nas estradas de terra do terreno do empreendimento. Deste modo, identificamos 3 áreas com vestígios líticos. Após a descoberta destas 3 áreas, escavamos poços testes para verificar o estado de conservação da estratigrafia e a dimensão horizontal e vertical destes vestígios, o que nos permitiu definir que destas 3 áreas, 2 são áreas de ocorrências discretas de material com baixa densidade em superfície e uma como sendo o sítio arqueológico que batizamos com o nome Cantagalo, em referência ao nome do loteamento que vai ser construído no local. Depois da descoberta do sítio, comunicamos o IPHAN e solicitamos o resgate. Após a autorização concedida pelo IPHAN, primeiramente foi realizado na área do sítio Cantagalo a remoção da cobertura vegetal, o exame da superfície para a detecção de mais vestígios e a delimitação de quadras para escavação. Na escavação das quadrículas, utilizamos colheres de pedreiro, pás, enxadas e baldes. E todo o sedimento que retiramos da unidade foi peneirado, caso pequenos vestígios tenham passado desapercebidos durante a escavação. Os vestígios encontrados, tanto na superfície quanto em subsuperfície, foram coletados e armazenados em embalagens separadas, por local de onde foram coletadas, e também registrados em croquis. Na etapa de laboratório, os vestígios foram limpos, marcados individualmente segundo sua localização de coleta. Após esta fase, os artefatos foram analisados e registrados em planilhas. E o que nós registramos nas planilhas foi a localização da coleta e as partes morfológicas identificadas na análise de cada artefato, para que pudessem ser tratadas de modo estatístico. E é a partir daí que nos permitiu observar a característica do sítio arqueológico Cantagalo. Com os dados tratados, podemos afirmar que o sítio Cantagalo tem a maioria dos artefatos líticos fabricados a partir de blocos pela técnica de lascamento direto. Mas o que é lascamento direto
é uma das técnicas de fabricação de ferramentas mais antigas da humanidade, que consiste na quebra controlada e sequencial de uma rocha que serve como suporte do qual se quer fabricar uma ferramenta, a partir de golpes com outra rocha mais resistente na borda da rocha do qual se pretende se obter uma ferramenta. E os produtos gerados do lascamento são chamadas lascas. Voltando para o sítio Cantagalo, muitas destas lascas mostraram presença de córtex, ou seja, a parte externa do bloco, indicando que o sítio surgiu sob afloramento de blocos de arenito silicificado que serviram como fonte de matéria-prima para se obter núcleos de onde são retiradas lascas que serviram de suporte na fabricação de ferramentas. Além disso, foram identificadas poucas lascas que definimos como retoque e façonagem, isto é, são lascas relacionadas à elaboração de ferramentas, e o que nos mostra que no sítio Cantagalo se produziu principalmente peças suportes. Já a produção de ferramentas pode ter sido feito fora do sítio Cantagalo. Foi observado também a presença de pátina em poucos artefatos. O que é pátina? A pátina é o desbotamento da superfície lascada da rocha causada pela exposição ao clima. E o que isso pode representar? Isso nos indica que o sítio pode ter tido até 2 ocupações em tempos diferentes, porque para se formar a pátina é necessário a exposição da superfície lascada da rocha ao clima por um longo tempo. Após a análise da coleção dos artefatos líticos, observamos que o sítio Cantagalo, por apresentar blocos de arenito silicificado e a maioria das lascas classificadas como descorticamento e as demais classes de lascas ocorrendo em pouca quantidade, nos permite inferir que o sítio Cantagalo serviu para a captação de matéria-prima e provavelmente teve 2 momentos de ocupação, porque há peças com pátina. Porém, não é possível definir a quais povoamentos esteja relacionado. Agora, para finalizar este vídeo, resta-nos falar onde são divulgados os resultados da pesquisa para a sociedade. A divulgação desses resultados, para serem reconhecidas, elas precisam ser apresentadas em congressos de arqueologia, revistas científicas de faculdades, se faz dissertações e teses com esses resultados para que outros especialistas examinem o teor e consistência do que produzimos. Se faz reportagens, documentários e assim como esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Então, sem mais delongas, como pudemos observar nessa singela apresentação sobre arqueologia e os temas abordados, se mostra uma ciência com um campo bem extenso de trabalho. Isso devido à diversidade das populações que habitaram e habitam o Brasil, bem como às especialidades da profissão de arqueólogo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a vocês a compreender como é a arqueologia no Brasil. Muito grato por vocês terem assistido ao vídeo. Agradeço também à Casa da Ciência por ter disponibilizado um espaço para eu poder falar sobre arqueologia. Muito obrigado a todos.